Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera desta segunda-feira para te contar que nós recebemos vídeos de uma situação muito preocupante e que está cada vez mais comum, infelizmente. Crianças que usam a rede de proteção da janela de apartamentos para brincar. Gente, olha só o perigo disso. No setor Goiânia 2, em Goiânia, a criança aparece escalando a rede de proteção da janela do apartamento que fica no 3º andar. A pessoa que mandou o vídeo pra gente contou que isso aconteceu ontem à tarde, mas a situação é bem frequente, não só nesse apartamento, mas em outros também, do mesmo condomínio. Neste outro prédio, quem estava no Parque Cascavel ficou apavorado. 2 crianças de aproximadamente 4 anos de idade aparecem na rede de proteção apoiadas na janela do 12º andar. Alguns frequentadores do parque foram até a portaria e depois de alguns minutos, alguém apareceu fechando a janela. É uma tremenda de uma irresponsabilidade, tem que ter total cuidado. É uma rede, sim, de proteção, mas rede de proteção também falha. Inclusive, já existe caso de gente que se despencou por confiar nesta rede. 12h22. O ginecologista suspeito de abusar sexualmente de mais de 50 pacientes foi denunciado pelo Ministério Público em Anápolis e também em Abadiânia. Essas são as primeiras denúncias. Essas são as primeiras denúncias do Ministério Público contra o médico. O Jonathan Moreira está desde o início cuidando desse caso. Com você agora as suas informações, ô Jonathan. Tiago, é o seguinte, a denúncia oferecida pelo Ministério Público aqui de Anápolis, ela é baseada nos relatos das 3 primeiras vítimas que procuraram a polícia. São crimes que aconteceram em junho e também novembro do ano passado e ainda em setembro deste ano. Já a denúncia oferecida pela Promotoria de Abadiânia, ela é baseada em 3 dos 4 relatos formalizados pela Polícia Civil lá em Abadiânia. Por que 3 e não 4? Segundo o promotor responsável pela denúncia em Abadiânia, um dos relatos não caracterizou o crime. As argumentações do Ministério Público aqui de Anápolis com o Ministério Público lá de Abadiânia, elas são muito parecidas, são muito próximas. Num primeiro momento, a Polícia Civil tratou os crimes como violação sexual mediante fraude. Mas quando esses 6 primeiros casos chegaram até as mãos do Ministério Público, o órgão entendeu que a situação era mais grave do que parecia ser. Portanto, os promotores das 2 cidades resolveram denunciar o médico por estupro de vulnerável. Nós temos uma fala da promotora aqui de Anápolis. Vamos acompanhar. Já foi possível verificar que os crimes cometidos são muito mais graves do que a gente imaginava. O que antes era possível que fosse crimes de violação sexual, nós detectamos que eram mais graves os fatos. Estamos denunciando pelo crime de estupro. As penas no Brasil, o máximo que a pessoa pode ficar presa é 40 anos. Mas a condenação deles, segundo pede o Ministério Público, é apenas altíssimas, há mais de 100 anos. Porque no nosso entendimento, as penas em relação a cada uma das vítimas devem ser somadas. Que só perde para o grande amor que os italianos têm por esse prato. Não dá para resistir a um prato de macarrão igual esse daqui, né? Suculento. Daqui a pouquinho eu vou provar. Sabe que o brasileiro consome por ano, em média, 6 quilos de macarrão por pessoa, bem abaixo da Itália, o maior consumidor de massa do mundo. Por lá, cada pessoa consome, em média, 25 quilos de macarrão por ano. Nesse restaurante de Anápolis especializado em massas, o consumo de macarrão é de 500 quilos por semana. Os preferidos são o espaguete, talharim, parafuso, mas nenhum deles supera o penne. Os restaurantes assim, onde o cliente escolhe a massa e depois os ingredientes para o molho, viraram tendência já tem alguns anos. E as opções são muito variadas. Os molhos mais saídos são os tradicional, branco, o rosé 4 queijos. Esses são campeões de vendas. Agora os ingredientes, os derivados de carne, onde entra presunto, calabresa, salsicha, bacon, que não existe um prato que não vai o bacon, e o principal, a mussarela. É na hora da escolha do molho e dos ingredientes que mora o perigo. Macarrão é puro carboidrato, então para ser uma refeição completa, precisa equilibrar as escolhas. Essa nutricionista dá umas dicas para deixar a massa nutritiva e completa para o almoço e para o jantar. Dá para ser um prato saudável. Então, às vezes, no preparo, é interessante que tenha uma proteína,
uma carne, um frango, alguma coisa nesse sentido, legume para acompanhar. Então, às vezes a gente pensa no yakisoba, por exemplo, né? Que às vezes a gente pode trocar um óleo shoyu por outro, mais saudável, mas às vezes essa combinação que a gente vai ter um pouco mais de cuidado. E para quem pensava que não dá mais para inovar quando o assunto é macarrão, o mercado está cheio de novidades para atender quem não pode comer glúten, item presente no macarrão tradicional. Você tem hoje macarrão de farinha de arroz, você tem macarrão de feijão preto, você tem macarrão de pupunha, então dá para fazer do gosto da pessoa. Não tem desculpa para você não comer o macarrão que você gosta. A essa hora, Eduardo me apronta uma dessa aí. Que delícia, meu Deus. Falando em Eduardo Idaló, ele preparou uma outra reportagem pra gente para falar que metade de Anápolis ficou no escuro por quase 2 horas. Outras 4 cidades também ficaram sem energia por causa de um incêndio na subestação da Enel. Uma sequência de explosões foi vista e ouvida de várias partes de Anápolis. Meu Deus, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Que loucura, gente. O incêndio foi num transformador nessa subestação da Enel, que fica no bairro Recanto do Sol. O fogo começou por causa de um curto-circuito por volta de 11h30 da noite de sábado. Jesus Cristo! Ave Maria, Jesus! O Max estava de carro voltando para casa quando viu metade de Anápolis ficar no escuro. Estava voltando dali da região da Praça do Emanuel, do Parque Ipiranga, e eu vim no escuro de lá até aqui. Quando eu cheguei aqui que eu percebi que essa subestação, pelo menos não dava para ver exatamente que estrutura estava pegando fogo, mas estava alto, intenso, as labaredas estavam muito altas e o calor também estava muito intenso. O incêndio foi controlado por uma ação conjunta entre a Enel e o Corpo de Bombeiros. Segundo a empresa, 100% dos clientes afetados aqui em Anápolis tiveram fornecimento de energia normalizado por volta das 2 horas da madrugada deste domingo, menos de 2 horas da primeira explosão aqui na subestação. Moradores de Abadiânia, Bramápolis, Santa Luzia e Posse da Abadia também foram afetados com a queda de energia. 6 equipes da Enel trabalharam no domingo para instalar uma subestação móvel no local que substituirá o transformador até que ele seja reparado. No equipamento que pegou fogo, ainda tinha fumaça ao longo do dia. Segundo o diretor de operação e manutenção da Enel, o curto-circuito foi provocado por animal, esse ouriço que acabou morto por causa do choque elétrico. A subestação onde pegou fogo já estava passando por obras de modernização para evitar quedas de energia. A subestação Anápolis Universitária é uma subestação da década de 1970 e todos os seus equipamentos também são dessa data. Então, nós tivemos, nos anos anteriores, ocorrências igualmente de danos aos transformadores. Em função desses danos dos anos de 2019 e 2020, nós iniciamos em 2020 uma reformulação completa dessa subestação.